Oi, 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 eu sou o Thiago França e esse é o Sabe Som. Hoje, episódio número 25, contando com a participação especialíssima de Negro Léo, um dos meus cantores e compositores preferidos, altamente inventivo, instigado e instigante. Um dos episódios mais vida real que eu fiz até agora, com criança gritando, moto passando na rua, conexão ruim, caindo, ligação caindo. Mas é isso aí, né? Vamos que vamos. Então é isso aí, bem-vindo, Negro Léo. Valeu, Thiago das Traços. Vamos nessa. Quando a gente se falou, a primeira vez de fazer aqui um episódio, eu tinha falado que queria conversar contigo sobre a sonoridade do disco, né? E aí, no meio do caminho, você levantou uma bola, né? Meio de ser taxado um pouco de experimental, assim, nesse caso, experimental aparecendo como um oposto de normalidade, né? Então eu acho meio inevitável da gente não falar um pouco disso, assim. E você acha que, em parte, assim, a parte do estranhamento, talvez não só com esse disco, né, mas com os outros também, tem um pouco a ver com a sonoridade? Sim. Olha, eu acho que primeiro a história do experimental me incomodou de cara, não que de fato ela não se assente assim em algum aspecto do som. Eu acho que pode se assentar em algum aspecto do som. E eu acho que as pessoas estão se referindo sobretudo ao timbre. Eu acho que as pessoas de cara identificam isso primeiro, entendeu? Porque existem várias coisas ali que já estão, vamos dizer assim, normatizadas, entendeu? Vamos dizer assim, na escuta do brasileiro. Quer dizer, tem músicas que são cadências, né? São coisas que todo mundo já ouviu, conhece, identifica o que tem ali, entendeu? A primeira coisa que eu acho que choca as pessoas é a coisa da timbragem. Tem uma música ou outra que é construída assim com um pouco mais de dificuldade, vamos dizer assim, para o ouvido, talvez, mas assim, no geral não é o caso, entendeu? Você ouve um disco como Action Lacking, sabe, não é o caso, assim, no máximo que você vai encontrar ali algumas sacadas, eu estou falando só da harmonia, do ponto de vista da harmonia, né? Eu não vou entrar ainda no ponto de vista da musicalidade dos músicos, mas pegando essa história, assim, da composição e do som. Na composição, acredito que é isso, assim, não tem muito, às vezes tem uma coisa ou outra, eu lembro uma vez você comentar de Lack Lover, que tinha uma pegadinha na parte final da harmonia, esse tipo de coisa, entendeu? Mas não é, porra, o ouvido não... Não, é um truque, alguma coisa assim desse gênero. Mas, assim, eu acho que as pessoas se referem ao som, sabe? E eu acho que também tem uma coisa preocupante nessa, vamos dizer assim, nessa classificação do meu som como experimental ou de mim mesmo como artista experimental, então eu acho que é perigoso, que isso pode me encarcerar também num lugar que não é bom para mim, sabe? Do ponto de vista que porra, para me encarcerar num lugar onde vai ser cada vez mais difícil que isso alcance, quer dizer, as pessoas não deixam o ouvinte ouvir e também ter a liberdade de ter a fruição dele. E, quer dizer, já de antemão classificam nesse experimental vazio, porque a classificação é dentro de um conceito de experimental vazio, totalmente vazio, é oco. É para dizer que é estranho e tal, diz que é experimental, entendeu? Para mim, a preocupação minha geral é essa. E te encerrando nesse experimental que é oco, que é uma categoria vazia, onde cabe muitas coisas que, sei lá, simplesmente você não sacou direito, ou não fez questão de sacar, ou é algo que sai um pouquinho só, foge um pouquinho só da normalidade de composição, então eles já te encerram nesse lugar experimental. E tem mais, o nosso mercado, de certa forma, é o mercado indie. O mercado indie no Brasil talvez corresponda a 1% da fatia de mercado. De todo o dinheiro que circula na música, o indie talvez corresponda a 1%. Eu, dentro desse 1%, ser encarcerado num negócio que é 0,01, sei lá, o experimental
porra, é muita maldade, entendeu? Então eu acho que... Eu sei que os jornalistas, os críticos, etc., os blogs, esse troço todo, e já há anos falam isso, não fazem por maldade, mas eu entendo que isso não pode ser bom, entendeu? E quer dizer, enquanto a crítica, de certa forma, me arrolar nesse espaço do experimental, que na verdade é oco, é para dar conta de coisas que na verdade não sabe direito o que é, eu acho que vai ser difícil, assim, é difícil até para o trabalho alcançar um lugar assim, enfim. Mas só terminando a resposta, acho que primeiramente eu te diria que o timbre é um negócio que já joga a pessoa nesse universo meio que porra é essa, entendeu? Sim. Eu lembro coisa de uns 10 anos atrás já, eu e o Rômulo, a gente conversando e tal, e a gente meio que chegando a essa conclusão de que o esquisito é bom, né? O esquisito é um troço muito positivo, porque o que não te causa estranhamento não é novo, né? Se não tá mexendo com isso, é porque você já conhece aquilo ali, você já entendeu que de alguma forma, muitas vezes pode ser algo requentado ou, né, muito preso a formato. Se você ouve uma música pela primeira vez e você tem a sensação que você já conhece aquilo, né? Então, eu acho que, de certa forma, a esquisitice ela é necessária, né? Ela é uma qualidade boa da criação. Só que, ao mesmo tempo, o jornalista, a mídia, se usar disso, é ruim porque tira a possibilidade do ouvinte não achar esquisito, né? Porque o cara já vai ouvir sabendo que, vou ouvir um negócio muito estranho, um negócio, né, meio maluco, sei lá o que é, né? Pois é, exatamente isso que você está dizendo. Tira a possibilidade do ouvinte de tirar suas próprias conclusões. O experimental é um negócio que, porra, cara, enquanto gênero musical, assim, que é um negócio que tem que tomar cuidado, entendeu? Por exemplo, o que é experimental? Sei lá, eu me referiria a coisas da vanguarda, José de Oliveira, coisas que se auto-intitulavam, e eu nem sei se é o caso, eu posso estar falando uma tremenda bobagem, sabe? Mas há coisas que se auto-intitulavam experimentais, quer dizer, não é assumir a palavra, mas de fato estavam conscientes de que estavam num processo de transformação da música, um processo deliberado de transformação da música. Porque, assim, você às vezes tem vanguardas que não são tomadas como tais porque simplesmente não há uma deliberação no curso da ação musical ou estética, de qualquer natureza, um curso deliberado de transformação das coisas, entendeu? Então, assim, é assim que, por exemplo, o samba não é tido como experimental. Sim. Quer dizer, eu não estou querendo dizer que as transformações não ocorram de forma deliberada, mas o que não ocorre de forma deliberada é essa ideia de que, pô, toda arte, você entende? Toda arte. Temos que transformar tudo. Mas, na verdade, o que é esse tudo, né? Então, as vanguardas, elas estão numa delimitação, vamos dizer assim, numa região, numa topografia muito clara, né? O que se chama de vanguarda está discutindo dentro tem uma história, tem uma tradição, tem um fio. O cara está destruindo aquilo ali, um atrás do outro, um após o outro, mas tem um fio, né? O que está fora desse negócio talvez não seja considerado como tal. Aqui uma notinha importante do editor. O Léo estava falando sobre o samba e as transformações e cortou a ligação numa hora importantíssima. Conscientes, voluntárias, etc. Nunca foi inscrito nesse negócio, entendeu? Então, Sim. assim, para mim, experimental, vanguarda e tal, para mim decorre de uma tradição mesmo, cara, de um fio, sabe? E aí eu não estou nesse fio, como é que fica complicado para? É isso que eu estou dizendo. Quer dizer, eu não tô, pelo menos eu não digo eu estou nesse fio deliberadamente me movendo aí para mudar alguma coisa. Não, a última coisa que eu vi que eu achei brutal, assim, que considerou a tradição de música brasileira, aquela história toda, e mudou a história de alguma forma, considerando aquilo, agindo deliberadamente, para mim foi a Rigo Itamar mesmo. Para mim, ali, de certa forma, foi a última galera que falou ali, na paulistana, foi a última galera que falou assim, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, pegar isso tudo do passado e transformar, né, esse filho da tradição. Eu estava conversando outro dia com a Rigo, ele disse assim, que quem deu a pista para ele, Augusto de Campos no Balanço da Bossa, falando que a próxima coisa que a música tinha que trazer para ela era o atonalismo,
era essa história. Uhum. E aí o Arrighi foi buscar, na escola de Viena, aquelas referências todas, né, para trazer para a música popular. Mas é isso, então assim, aí as pessoas nem sabem, as pessoas falam loucuras. Porra, tua música, um negócio, parece meio Rio Barnabé. Porra, cara, o Rio Barnabé fazia uma música, sei lá, ele tava me contando, ele fazia, bicho, tinha toda uma cabeça assim. Ele fazia aquelas coisas, aquelas frases, aqueles ostinatos de baixo, aí o bagulho ia se repetindo infinitamente, aí pegava um outro instrumento, já botava por cima, aquelas séries de repetições, quer dizer, tinha um método, um procedimento que não era o mesmo que o meu, que não tem nada a ver, que é canção mesmo, eu pego o violão, eu faço acorde por acorde, baseado no meu ouvido, porque eu não tenho, eu não sou musicalmente letrado, nem harmonia e tal, você sabe disso, então assim, o meu ouvido é meu guia. Então, assim, toda a música que eu faço, a harmonia, tudo é o ouvido. O que está rolando ali é isso. E é canção, de certa forma, né? Não, de certa forma não, pô. É canção. E eu intuo que é o timbre, Sim. que eu acho que buga as pessoas, cara. Sim. Eu acho que é o timbre, sabe? Acho legal você levantar essa bola justamente do samba, né? Porque, por exemplo, essa parada de experimental, eu não consigo perceber, eu não consigo conceber experimental como sendo um gênero. E assim, experimentar eu acho que faz parte do processo de criação e eu acho que não é da conta de ninguém, bicho, que a gente faz pra chegar no resultado final, entendeu? Então, por exemplo, quando o Birani pega um repique e aí tira uma pele e aí em vez de tocar com a baqueta, ele vai tocar com a mão, colocando o repique na coxa, não sei o quê. Assim, o nome disso é experimentar, né? Só que invenção, pô. né? Experiência. Tá experimentando. Tá pegando uma parada que tá ali, que tá estabelecida e vai testar ela de uma outra forma. E aí, só que aí é isso, só que dentro do samba ele não vai não vai colar nele essa pecha de experimental, né? E o lance da sonoridade, eu acho que tem mais até, né? Tem uma coisa aí que é um pouco invisível, né? Alguns aspectos técnicos, porque não é só a qualidade do timbre, né? Existe um tipo de mixagem normativa dentro do que a gente estabeleceu como, né, aspas voadoras, normal, que é a voz do cantor ou da cantora lá na frente, né, a bateria com um timbre, né, e aí num certo plano, a guitarra de um lado, o grave no meio, né? Tem uma coisa ali que você não sendo músico, mas se você ouve música, você pode não dar nome, não saber o nome daquilo ali, mas você sabe, né, que tá acontecendo e você sabe quando é diferente, né? Desde o Ilhas tem uma coisa ali da voz não tá entregue, né? Não tá dado. A pessoa tem que fazer um certo movimento, tem que ir de encontro, né, ao som. E eu acho que isso vai muito contra a lógica do que é o pop, né? Que é o que vai estar mastigado e digerido, né? Aí vai tudo. Total. Eu sinto isso também. E assim, não é só o timbre mesmo. O que eu tava me referindo, timbre, Thiago, num aspecto mais amplo, sabe? Eu tava pensando em mixagem também. Sim, sim. Porque, por exemplo, nos meus discos, a mixagem, ela desempenha um papel de caralho. Dá uma transformada. Por exemplo, no Desejo foi engraçado, porque o Serginho, por exemplo, ele tava apegado ao som do estúdio, né? E eu falei pra ele, Serginho, a gente vai entrar na mixagem, cara. A gente vai botar pra derreter aquela porra, vai mudar tudo. Aí ele falou, porra, Léo. Só que ao longo do processo ele foi se interessando e curtindo. E ele, na verdade, veio com uma porrada de referência. Cara, o Serginho é o cara da produção desse disco de verdade, do ponto de vista de que ele encampou a loucura que eu propus para ele do ponto de vista do som. Falei para ele das coisas todas, do abafamento, as cordas, as ideias. Eu fui falando, jogando, porque eu só jogo ideias gerais, assim. Eu tenho uma ideia e, cara, vamos lá, vamos trabalhar. Então, o Fabinho veio com as cordas, aquela coisa toda, e o Serginho veio com a cabeça dele de, porra, como é que eu vou fazer essa porra funcionar, essa maluquice de som abafado? Eu acho que aí, quando vai para mixagem, vem aquela mudança toda, enfim. O Serginho a cabeça dele foi funcionando junto com as ideias, as referências, foi colocando coisa, a coisa deu certo. No Action, por exemplo, também tem a questão da musicalidade dos músicos, né? Porque em canção popular, de modo geral, acho que nunca se abriu muito caminho para, por exemplo, doideira, improvisação. Pega, por exemplo, o metal, quando surgiu. Vocês, por exemplo, improvisam muito.
Vocês improvisam muito. Aí vira jazz. Aí todo mundo fala que é jazz. Tem improviso é jazz. Exatamente. A parada vai seguindo de um tal flow que você tal. Aí quando você bota o improviso na canção, ele ganha uma outra dimensão, né? Não é que não tem. Pô, bota aí, Jade, porra. As músicas sempre tem um momento do solo, não estou querendo dizer isso, mas é aquele momento do solo. Quando a música toda é composta sob uma atmosfera insana, isso não tem muito. Né, de certa forma, é isso que eu estava querendo dizer. Aí você vê a música do Arrigo é insana, é quase você não tem solo, um espaço para solo, não existe isso. O que é espaço para solo? Não, a música já é composta de uma maneira insana, ou o próprio Itamar, né? Se ouve Itamar, cadê o solo na música de Itamar? Porque a música já é composta de uma maneira doida, então, ou arranjada, né, primeiro dizendo. Eu acho que é isso, assim, eu não sei dizer mais, hoje está tão confuso, Thiago. Por exemplo, a gente estava falando desse segmento aí indie, né? 1%. Pô, 1%, cara. Aí você vai ver pop. Eu não sei mais dizer o que é pop hoje, sabe? Assim, eu acho que tem muitos pops. Desde vamos dizer assim, tudo que está no pop no mercado, de certa forma, é um pouco a diluição daquilo que é a parada mesmo, quando ela surge, né? Então, por exemplo, o funk 150 que vai para a televisão é uma diluição da parada que rola lá, porque não tem como eles levarem e comprar esse barulho também 100%, né? Com tudo, com todas as letras, a força da cultura mesmo, do lugar. Então, diluem. Mas, assim, acho que em tudo é isso. Acho que toda essa diluição poderia chamar-se essa constelação dessas referências, desses gêneros, vamos dizer assim, diluídos, eles formam o que a gente pode chamar de música pop. E eu não sei, assim, eu não sei se, por exemplo, a gente consegue levar uma diluição para esse espaço, entendeu? Quer dizer, se alguém consegue diluir a música que a gente faz e levar para esse espaço, é isso que eu estou querendo dizer. Acho. Sim. Por outro lado, também, eu acho que a gente está fadado a morrer, eu não sei, porque as coisas mudam muito rápido, mas a gente vai sempre viver disso, né, como artista e tal, músico, coisa e tal, mas a gente vai morrer nesse lugar, talvez, nesse nicho onde a gente vai ter um respeito grande musical né, dos pares, e ao mesmo tempo, mas de uma certa forma, vai ser difícil construir um público grande. Sim. Eu tenho essa intuição de que eu acho que a gente talvez não consiga. Eu te entendo, nessa total. vida. O que eu estou querendo dizer é construir realmente um público grande para a música da gente, um negócio de massa, um negócio que vai, que tem uma dimensão brasileira no território nacional inteiro, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Porque assim, só para encerrar o meu raciocínio, ontem eu estava até falando isso com o Lixote, com o Sérgio Com, eles fizeram uma entrevista comigo, e até lembrei isso agora. Por exemplo, o Caetano dizendo, na minha época, a gente vendia 5 mil álbuns, mas era conhecido no Brasil inteiro. Lá vai aquele maluco lá, cabeludo, aqueles filha da puta. Mas vendia 5 mil álbuns, que era nada. 10 mil discos, mas era uma figura nacional, célebre no território nacional. Eu acho que não vai acontecer porque, de certa forma, é um outro mundo com tecnologias diferentes, que, enfim, implicam em relações sociais diferentes, né? E que, por sua vez, também implicam nas condições em que a gente vai produzir a música que a gente produz. E, assim, tudo isso vai ser consequência, o alcance, o não alcance e tal. A gente vive num mundo muito fragmentado, cara, e realmente é isso. Porque eu estou querendo dizer isso porque, às vezes, porque a gente tinha essa esperança. A gente que tem mais de 30, talvez mais de 35, vai. Quem tem menos de 35, acho que talvez um pouco menos que a gente. Mas a gente ainda viveu uma época que a gente, pegava o vinil e botava na vitrola. Então isso tem uma importância muito grande. Tudo isso envolve uma série de camadas de signos, de símbolos, é da ordem de importância de, eu também quero esse disco rolando na casa, tocando na rádio, a gente ouvia a rádio. Então a gente ainda tem uma expectativa, a gente ainda está preso, de certa forma, nesse mundo antigo. De certa forma, entendeu? Mas a gente está com o pé nos dois mundos. Eu acho que cada vez mais eu estou me dando conta de que eu tenho que empurrar o corpo inteiro para esse mundo novo, para não ser arrastado por uma corrente em que, em algum momento eu vejo assim, caralho, não vou mais viver de música, vou viver de quê? Não, você tem que se manter vivo. Eu acho que a gente tem que se manter vivo, acompanhando as transformações também,
o que pinta, o que a juventude vem, quais são as informações que a juventude traz, tentar se encaixar nessas transformações, mantendo a originalidade da própria música, da própria cabeça, da própria, enfim, das próprias experiências também, né? Mas é um pouco isso. Total. No episódio passado foi com o Talhari e a gente falou sobre isso, né? Falou sobre essa relação do vinil, de pegar, de abrir, de ver ficha técnica, de ouvir coisa no rádio, né? E de como isso hoje, sei lá, isso é meio, né, virou meio papo de tiozinho, assim, mas é um pouco. Mas você falando isso, eu lembrei de uma outra coisa também, cara, que é aquela frase do Gil, né, que fala que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E, cara, eu acho isso muito mais um paradoxo que ele está colocando do que uma afirmação que parece que é uma resposta a algo. Porque, cara, por exemplo, eu topo tudo que tá aí como, né, aspas, voadora pop. A Marília Mendonça, o Jota Quest, sabe, esses sertanejos todos aí e tal, eu topo tudo isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de pensar como estaria esse povo sem um investimento gigante de dinheiro por trás dessas carreiras. Qual seria o lugar da Sandy Júnior no imaginário, sabe, da população se não tivesse um investimento maciço de dinheiro por trás dessas carreiras? Qual o espaço real, orgânico que esse povo ocuparia sem tanta grana investida? Entendeu? Então, como acessar, como que a população acessaria isso que ela não sabe, isso que ela não conhece, né? De que forma isso vai chegar para elas, né? Uma coisa também que, sei lá, tenho visto muito no Instagram, as pessoas postando, não sei o quê, né? Essas coisas do tipo, bilionários não deveriam existir, e grandes fortunas isso e aquilo, não sei o quê. E as pessoas não se dão conta que grandes carreiras também são feitas assim, né? Também são feitas, também tem uns rolinhos compressor passando por cima de um monte de gente, de um monte de coisa, né? Também existe monopólio, também existe tomada de espaço, de poder, né? Eu acho que tem duas coisas, cara. Por um lado, eu acredito que há uma demanda autêntica. Sim, também acho. Senão, um empresário não investiria rios de dinheiro. Esses caras dão nó em pingo d'água e não dão ponto sem nó, né? Sim. Então, assim, eles farejam dinheiro. Então, tem que haver uma demanda legítima. Então, isso é um fato. Por outro lado, quando a coisa chega a esse lugar, né, o lugar do mercado, da consagração, enfim, né, eu acho que aí é o momento em que o mercado também atua para quase de forma protecionista, né? Ele segura aquilo, né? Estimula aquele mercado ali mesmo, porque é aquilo ali que tá dando lucro para ele. E as coisas têm ondas, têm momentos, né? E passam. E a cada momento eles estão farejando a nova onda. Eu acho que é um pouco assim que o mercado funciona, sabe? E não vai ter muito jeito, não. Acho que o mercado vai funcionar assim, cada vez mais fragmentado, porque o dinheiro também, de certa forma, está mais fragmentado, não está nas grandes corporações só. Então, as marcas, aí você já tem outro, né, uma outra simbiose, vamos dizer assim, nesse contexto de mercado entre marcas, enfim, os detentores de fonograma. Eu queria voltar só na coisa do Gil. De fato, às vezes, o povo quer o que não sabe agora. Quem que deveria fazer o papel de estimular coisas que o mercado não estimula, né? Aí que tá, é o Estado, né? É o Estado, inclusive, através de políticas para a iniciativa privada também, como é o caso também do Marronnet, que sim, funciona, enfim, de forma complicada, mas está aí. Mas é isso, é o Estado através dessas iniciativas, né, tentando dar conta de outras coisas emergirem, né, sem a necessidade de um mercado por trás que vai, enfim, tá sempre referendando coisas e tal. Então, eu acho que é um pouco por aí. Agora, a demanda é legítima? Ela é legítima, senão eles não fariam nada. Sim. Não, eu entendo, eu entendo total. Quando eu falo que eu topo, assim, eu entendo porque
grandes carreiras e grandes artistas, eles não são feitos de algoritmos e equações, né? Ainda existe o show, o cara ainda sobe no palco e assim, o cara tem que ter um talento para fazer aquilo ali para muita gente, né? Uma das noites mais surreais da minha vida, cara, eu tava tocando no Lollapalooza com o Criolo, por uma multidão de 50 mil pessoas. Eu saí correndo de lá para participar do show do André Abujanra, na casa de Francisca, para 44. E, cara, como é diferente você tocar para 50 mil e tocar para 44? E eu acho que são talentos quase opostos, sabe? Eu acho que tem um talento de comunicação, tem um monte de coisa que não é simplesmente estrutural da canção, não é simplesmente um refrão. Tem toda uma outra coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando qual o tamanho real que isso teria, né? Se o espaço fosse mais democrático, né? Como é que eu faria essa equação? Eu faria da seguinte maneira. Quanto o Estado investe especificamente em música? Seja através de isenção fiscal, seja através de investimento direto, seja através de impostos, enfim. Quanto é que é um montante do que o Estado investe em música anualmente? E quanto é um montante de música que circula na música? Empresas, essas coisas todas, patrocínio. Quanto é esse montante do que não é? Entendeu? Porque assim, as empresas não são bobas. A Natura financia os artistas com dinheiro público, dinheiro de renúncia fiscal. Será que a gente, no final, vai chegar à conclusão de que todo esse dinheiro é um dinheiro do Estado? Mal utilizado, no sentido de que... Será que é... Eu não sei, eu nunca fiz esse cálculo, mas essa é uma pergunta, entendeu? Quer dizer, qual é esse cálculo? O que a indústria efetivamente investe e o que é o dinheiro que, na verdade, é um dinheiro que eles deixariam de estar pagando impostos para estar investindo, o que seria, o que seria só o dinheiro do Estado, né? O que a gente está falando só do dinheiro do Estado, de certa forma. Então, assim, é preciso entender como é que isso acontece, para a gente entender também, quer dizer, qual é o papel do Estado nisso, no sentido de que ele poderia estar promovendo uma diversidade maior de sons, poderia estar promovendo a chegada de coisas diferentes em outros lugares, entendeu? E esse tipo de coisa não está acontecendo. Agora, eu não me ressinto, porque eu acredito, eu não me ressinto de nada, do alcance da minha música, de porra nenhuma disso. Eu já me ressenti em algum momento da minha vida, mas hoje eu sei que eu vou viver disso para sempre, então não me ressinto mais. Entendeu? Assim, com dificuldade ou outra, com coisa, mas eu vou viver disso para sempre. Por que eu não me ressinto? Porque hoje eu realmente cheguei à conclusão, já há alguns anos, de que realmente a demanda popular ela é a única coisa que faz a coisa acontecer. Agora, uma coisa que eu queria dizer, que eu ultimamente tenho pensado cada vez com mais força, é que 80% do mundo é pobre. 80% do mundo vive em constante processo de invenção de sua cultura, vamos dizer assim, de sua tradição. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se alguma transformação vai acontecer na sociedade, ela não vai vir dos 20% da classe média alta e média e alta, de certa forma. Quer dizer, isso não vai impactar nos 80%. Então o mercado não vai... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quer dizer, um cara como eu, vivendo num contexto de classe média, um cara como você, vivendo num contexto de classe média, etc., a gente vai ter um impacto muito pequeno na vida cultural de 80%. Se a gente não veio de lá, ou seja, a gente não carregou de lá processos musicais. O problema não é ter vindo ou não de lá, ter sido um cara de subúrbio ou não. O problema são os códigos que eu utilizo na minha música. Claro. Esses são os códigos para 20%. Então, assim, os 80%, como é que eu vou conseguir fazer com que esse código penetre nos 80%? Então, assim... Aí é um trabalho do Estado. Mas, assim, quem sou eu hoje em dia, nessa altura do campeonato, com 37 anos, para dizer que o Estado tem que educar as pessoas para ouvir a minha música, que está nos 20%? Eu não sei mais. Eu tenho dúvida. É isso que eu estou querendo dizer. Eu tenho dúvida. Então, assim, 80% é uma bomba. É muita gente para eu querer mudar aqui dentro dos 20%. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu já tenho isso para mim, assim, muito claramente. E eu, tô ligado nas coisas que estão acontecendo, né, em tudo quanto é canto. Fui um cara que frequentei baile funk, mesmo que fosse só para comprar um baseadinho, então ficar curtindo aquela música alta pra caralho nas caixas de som, muito doido, entendeu? Que eu nunca fiz funk na minha vida, mas mesmo que fosse para isso, eu curti, eu tava inteirado nas coisas que estavam rolando, entendeu? Na minha juventude mesmo. Então, assim,
é isso que eu queria te dizer, mestre. Para mim, cara, eu não tenho essa coisa. Agora, como é que é ajustada? Isso é uma coisa que a gente deve se perguntar, né? É uma coisa interessante, né? Léo, eu vi você outro dia no Instagram dando um salve dos jornalistas e tal, do pessoal correr atrás também de saber quem é a galera que tá trampando, tocando contigo ali e ajudando a construir esse som, né? Você já deu uma préviazinha, falou um pouquinho do Serginho, do Fabinho. Fala um pouco mais dos caras e de como é a participação deles, como que é o processo. Fala um pouquinho disso. Ó, cada disco é um disco, né? Cada disco é um disco. Mas assim, eu, por exemplo, agora eu só entendi no Desejo de Lacrar que eu nunca jamais deveria ter assinado produção dos meus discos, mas direção artística. Por que eu estou dizendo direção artística? Porque embora eu esteja muito ligado no som, eu sempre estou muito ligado no som, se tu conversar com o Serginho, ele vai te dizer isso, pô, o Léo tá ligado no som. Embora eu não meta a mão na massa, assim, no sentido de produzir o som que está na minha cabeça, de certa forma, mas eu tô ligado no som, sabe? Eu tô ligado assim no porra, caralho, a gente pode ver esse lado. Então, só nesse disco, que eu ia assinar a produção junto com o Serginho, mas me bateu um raio assim, eu falei, cara, eu acho que melhor do que assinar a produção, não é melhor. Eu acho que o lugar onde eu talvez devesse ter assinado todos os meus discos é o direção artística. Por quê? Eu tô pensando tudo, de certa forma. Do argumento, a uma passou aqui atrás, né? Do argumento, tudo, sabe? Do argumento, som, final, a porra toda. Então acho que de certa forma, isso é um trabalho de um diretor artístico, né? Sei lá. E a produção musical, eu entendi que é o cara que mete a mão na massa, que produz os arranjos de certa forma, que condensa a coisa toda, que faz, que junta, entendeu? Por um lado, sim, eu acredito nisso. Agora, cada disco é um disco, cara. Por exemplo, o Água Batizada e o Desejo de Lacrar são discos parecidos. Hoje, se eu tivesse feito parecido no sentido de como é que as coisas se organizaram ali, né, do ponto de vista do trabalho. Se fosse hoje, eu teria dado para o Manso e para o Estevão a produção musical e teria assinado a direção artística do disco, por pensar nesse espectro amplo do disco, entendeu? Sim. A sonoridade, com o conceito, etc. e tal. Agora, voltando para o Desejo, que eu também, de certa forma, incluo um pouco o Action, porque o Action já é diferente. Por exemplo, o Action, eu entrei no estúdio, eu só falei uma coisa para o Serginho e para o Fabinho. Eu falei, eu queria que vocês tocassem como se tivesse tudo, como se tudo fosse uma única virada. Então, assim, não segue muito o flow do tchac, não, toca tudo rápido, frito, como se estivesse improvisando. E eles seguiram isso. Então, foi uma orientação. Por exemplo, eu assino a produção do Action, mas eu nem sei se é um disco que poderia chamar se esse disco tem produção. É um disco com 3 figuras tocando. Aí, quando foi para mix, a gente trabalhou ali, né? Então, é isso. Agora, no Desejo foi muito doido, né? Porque é isso, porra, o Serginho pegou, arrebentou com tudo, o Fabinho fez os arranjos de corda, o Serginho também fez alguns, Chicão, porra, chegou com um piano maravilhoso, já, inclusive, dando várias ideias pra gente, o piano dele já sugerindo muitos caminhos, sabe, para as músicas também. A motivação, de certa forma, é não repetir um disco após o outro, do ponto de vista do som mesmo, das composições, de tudo que envolve o som, né? E assim, eu acho que eu já esgotei assim, o que eu poderia fazer com tudo que vem me acompanhando, as minhas inquietações que vem me acompanhando desde 2012 até aqui. Estava querendo fazer uma parada mais voltada para esse outra coisa, por exemplo, o Manezinho Araújo, toda uma tradição de repentistas e poetas, o próprio rap, o hip hop. Quer dizer, um outro jeito de articular a fala, com textos longos e uma maneira de conseguir articular isso baseado nessas experiências com a voz, sabe? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero estudar isso, porque eu não vou conseguir fazer isso, não tem nenhuma tradição. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu não estou preocupado com isso, do pessoal falar, o Léo querendo fazer hip hop, que se foda, meu irmão. Eu já sou preto, já é o suficiente, entendeu? Para eles. Então, uma coisa que eu acho que eu preciso é estudar, entendeu, Thiago? Preciso estudar muito, ouvir
muita coisa que pintou, não só em português, em língua americana também, em outra língua onde o rap foi bem sucedido. Eu também preciso estudar isso para poder também vir aí. O que eu posso trazer para isso, né? Não quero também simplesmente ir ali e não conseguir fazer nada que possa ser legal, sabe? Mas aí eu vou ficar assim 2 anos estudando isso. E nesse meio termo, o Serginho dá a ideia da gente fazer um disco de criança, então eu tô compondo aí, montou um time, a gente vai fazer um time. Sensacional. Vai sair uma música aí no Dia das Crianças, em outubro. Mostra pra Eva, sem sacanagem, é só pras crianças, a gente quer mostrar só pras crianças. É a Vera, Thiago, é a Vera essa porra, cara. Ô, Léo, eu tava conversando outro dia sobre essa comparação, né, entre o Léo é um cara que tem a ver com Arrigo e tal, e que, cara, eu acho que eu acho essa comparação muito esdrúxula, porque assim, quando eu ouço as suas coisas, seus discos e tal, a coisa que mais salta pra mim, né, aquela informação que chega primeiro pra mim de tudo, é que, pô, tudo tem um swing ali, tudo tem um lance dançante, né, e, sei lá, pra quem já te viu ao vivo também, eu acho que aí fica mais claro ainda, né. Mas independente de qualquer coisa, eu acho que, cara, tentar comparar, eu acho que é o jeito mais fácil de você não perceber o que tem de novidade ali, né? Porque você vai ficar tentando fazer paralelo e não vai caber, né? Não vai encaixar. O que eu te disse, né? Impossível, as pessoas não estão ouvindo direito, né? Comparar a experiência da música do Arrigo, do próprio Itamar, que tinham outros métodos de composição, entendeu? O método de composição que, inclusive, vai dar na escola de vocês, do metal. Né? Porque vocês sim, poderia se dizer, por incrível que o ouvido das pessoas não consiga reconhecer, porque tem muita gente que não consegue reconhecer, na verdade fala porque vocês falam, mas em vocês eu vejo a influência de Itamar, de Arrigo, do método, da forma, aquilo que o Kiko chama de reloginho, por exemplo. Quer dizer, existe algo que floresceu na música de vocês, de certa forma. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Sim. E assim, quando você fala da minha música, você fala do swing, dessas coisas todas, eu poderia dizer que o que floresceu na minha música são essas referências mesmo. Sei lá, do swing, da música preta americana, mas também da música brasileira, sei lá, do Tim Maia, de um Jorge Benjó, de um Luiz Melodia, por exemplo. Exatamente, o Melodia realmente é uma influência muito grande para mim mesmo, como um músico, assim, uma música que fundiu minha cuca. E, cara, é muito louco isso, né? Porque eu enxergo muito essa qualidade pop que tem a música, né? Pô, e se a gente for pensar, pô, tem uma parada altamente dançante, tem refrão, né? A melodia você canta junto, a melodia fica na cabeça. Eu não sei, cara. Eu acho que, assim, em termos de música pop, eu acho que a gente no Brasil, a gente tá sempre um passo atrás. Porque a gente tem que esperar esse pop acontecer para depois poder reproduzir, né? Porque, cara, se você pensar, quando o Michael Jackson e o Quincy Jones se juntaram, aquilo ali era a vanguarda, cara. Aquilo ali era novidade. Era a coisa mais pop do mundo, é a coisa mais pop da história da indústria da música, e ao mesmo tempo era um negócio altamente novo, né? Era uma aposta, né? É foda que doideira, demais, né, bicho? É foda demais mesmo, é foda demais mesmo. Pois é, como é que pode, né, cara? Ou mesmo os Beatles trabalhando com Stockhouse no Revolver em 66. Quer dizer, sabe, um exemplo, né? Tipo assim, de como essas coisas podem, de certa forma, caminhar juntas, né? Eu não entendo, cara. Eu não entendo por que... Por exemplo, agora, Lúcio Ribeiro, Pop Load, né? Pop Load. Pela primeira vez na vida falando em Negrolhel, Thiago Nassif, que tem alguma coisa errada. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso?
Não é que tem alguma coisa errada, mas, pô, também tem um absurdo. Será que tem um absorvendo tendência? Aí, eu te pergunto, Thiago, o que tu diria? Eu não sei o que tá. Por que esses caras vieram me procurar pela primeira vez na vida? Porque eu não fiz um disco. O Desejo de Lacrar não é uma água batizada. Uhum. Eu reconheço que ele não é uma água batizada. Não é dos discos mais fáceis de absorção que eu já fiz, entendeu? Então, assim, mais ao mesmo... Aí a matéria era assim... As músicas estranhas, o estranho está dominando o Brasil, será que é a bola da vez e tal? A matéria do festival era assim. Uhum. Entende? Então, o que eu tô querendo dizer é que... esquisito. Os caras estão absorvendo ou estão zoando? A minha dúvida é essa. Né? Mano, é isso aí, hein? Sensacional. Valeu o papo aqui, valeu a presença virtual. Considerações finais. Aliás, como que tá sendo a sensação de lançar um disco no meio da pandemia, dessa quarentena meia boca e lançar o disco sabendo que não pode fazer show? Cara, eu tinha que lançar, Thiago. Eu tinha que lançar porque, primeiro, eu tinha recebido um chamado em março. E aí eu falei, pô, deixa pra lá, porque a gente ia lançar o disco dia 26 de março, dia 12, o governador fechou tudo, né? Uhum. Impôs aquela quarentena voluntária. Uhum. Quando a gente descobriu que o Nick poderia trabalhar à distância, então a gente falou, cara, vamos finalizar o disco e vamos lançar. Por quê? Eu coloquei o seguinte raciocínio, porra, se eu lançar depois da quarentena, é capaz de vir uma porrada de trabalho, de gente que tá... E aí, de certa forma, o disco também... Então, assim... Não vai fazer grande diferença lançar agora ou não, porque ano que vem eu já vou fazer outra coisa. Uhum. Provavelmente vem um disco de criança, e essas coisas dão mais dinheiro do que o trabalho da gente mesmo, de verdade, tem mais chance de dar dinheiro. Eu tava brincando isso com o Sérgio, eu falei, moleque, tem muito mais chance da gente ganhar dinheiro com essa porra do que eu fazendo show do Desejo de Lacrar. Então vamos lançar o disco mesmo. E ano que vem a gente vai lançar outra porra. É isso. Cara, certeza que a Eva vai ouvir esse disco aí. Sensacional, mano. Valeu demais, hein? Valeu, Thiagão. Porra, tamo junto, irmão. Beijo grande, hein? Até a próxima. Encerrando, então, mais um episódio do Sabe Som. Hoje com o cantor e compositor Negro Léo. O Léo também é um grande músico, de um jeito nada convencional. Prestem muita atenção nas combinações de harmonia e melodia que ele utiliza nas canções. Aproveitando agora no final para mandar um salve para os parceiros da distribuidora Trattori, o estúdio Ori Music Lab e da rádio online Dublab Brasil. Além de ouvir o Sabe Som no seu player preferido, você pode ouvir na programação da Dublab, sempre às segundas-feiras, às 3 da tarde, ou acessar também no site os episódios antigos na aba do programa. Confere também a playlist do episódio de hoje, que tem 8 músicas afetivas escolhidas pelo Léo e 8 escolhidas por mim, entre coisas do próprio Léo e outras que eu acho que dialogam bastante com a obra dele. O link da playlist tá, como sempre, na descrição do episódio. Facinho, facinho. E segue o Sabe Som no Instagram, @SabeSomPodcast. É isso aí, continue em casa, valeu e bom som.